No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva abordará um dos temas mais importantes da Bíblia, a verdade sobre a morte. Você descobrirá revelações impressionantes da palavra de Deus e perceberá que muitos de nós estamos equivocados quanto ao que cremos. Então, prepare-se. O Está Escrito começa agora. Querido, a mensagem de hoje é uma mensagem delicada. Ela é delicada porque ela acaba indo contra o maior conceito que existe, infelizmente, dentro do cristianismo, que é a respeito da imortalidade incondicional da alma. Você sabe o que é isso? Eu vou tentar traduzir para você. É a crença de que o indivíduo não morre. Simplesmente isso. Ou ele passa de uma vida após outra vida, a reencarnação, ou o indivíduo, quando morre, na verdade, não é uma morte verdadeira, porque se dá uma continuidade à vida através da alma. O indivíduo vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. É verdade que o conceito de purgatório ele já está em desuso, mesmo no meio católico, mas aí então a gente crê no céu, no inferno. Quando o vozinho morre, a gente diz para o netinho, para a netinha, dizendo assim, não, o vovô está no céu, o vovô está com Jesus. Será que isso de fato que a Bíblia ensina? Eu quero fazer uma pergunta a você. Se a Bíblia falar para você que você está errado, o que você vai fazer? E se quando a pessoa morre, ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno, e se isso não acontecer, você vai acreditar no quê? Você vai continuar acreditando nisso ou no que a Bíblia diz? Veja, o nosso compromisso aqui no Está Escrito é unicamente com a Bíblia. Eu e você precisamos descobrir ou definir se nós somos fiéis a que ou a quem. Ou você é fiel à Bíblia, ou você é fiel à sua denominação religiosa, às suas crenças pessoais, aos conceitos e tradições familiares. Você é fiel a quem ou ao quê? O meu compromisso, eu já digo assim de cara para você, o meu compromisso é com a Bíblia. É por isso que a gente só usa a Bíblia aqui, para que você perceba que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é um livro normativo, tem regras, normas que precisam ser obedecidas. É um manual de conduta humana. Eu não posso crer no que eu quiser. Aliás, até posso, mas não que eu afirme depois ser cristão. Você pode acreditar no que você quiser, mas o cristão, não importa a sua denominação religiosa, o cristão, ele segue a Bíblia. Você segue a Bíblia nesse assunto? Qual é a sua crença a respeito do estado do homem na morte? O que acontece? Para onde o homem vai quando o homem morre? Eu sei que você tem o seu conceito. Provavelmente, cerca de 95% das pessoas que estão me assistindo nesse momento acreditam que a pessoa ou vai para o céu ou para o inferno ou que ela vai se reencarnar. Para a gente estudar um pouquinho a respeito da morte, vamos entender um pouquinho o conceito do que é vida. Quando a gente trabalha em contrastes, a gente consegue estabelecer alguns paralelos importantes. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la em Gênesis 2, no verso 7. Nós encontramos aqui a fórmula da vida. Preste atenção, Gênesis 2, 7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou ou tornou-se alma vivente. Bom, a primeira coisa, sempre com uma Bíblia aí. Esse é um sermão bíblico, todas as mensagens aqui são bíblicas, você não pode assistir esse programa, essa mensagem sem uma Bíblia na mão. Se você não tiver Bíblia, pelo menos vá anotando as passagens. Gênesis 2, 7. Aqui nós encontramos a fórmula da vida. Quem formou? Deus formou, ok? Você é uma criatura, o Criador forma o homem. De onde? Do pó da terra. E aí então ele sopra nas narinas desse boneco que ele formou, que ele moldou com as mãos, o fôlego de vida. E o homem passa a ser
alma vivente. Querido, alma vivente do hebraico é nefesh hayah. Então, o indivíduo passa a ser uma alma, ele não tem uma alma. Você é uma alma. Você se lembra mais ou menos quando diz assim, cerca de 700 mil almas foram ceifadas na Guerra Civil do Congo. O que está querendo se dizer com isso? 700 mil pessoas morreram. É isso. Você não tem uma alma, você é uma alma, você é nefesh hayah, alma vivente. Você pensa, dorme, come, se alimenta, você tem suas atividades, isso é o ser humano. Então veja, nós somos a fórmula de Deus, pó da terra, mais o fôlego de vida. Se você conversar com qualquer químico, ele vai te dizer que a composição da nossa carne, do nosso osso, é a mesma composição da terra. Aqui dentro existe carbono, zinco, oxigênio, hidrogênio, são os mesmos elementos da terra. Cientificamente isso é muito evidente. Eu e você fomos feitos do pó da terra. Então nós somos feitos do pó, ao pó tornamos. E o fôlego de Deus, o fôlego de vida, querido, o fôlego de vida não é vida. Deus juntou as coisas, o pó da terra, mas o fôlego de vida, e aí então passa a ser alma vivente. Quando morre, o que acontece? O pó volta à terra e o fôlego volta a Deus que o deu. O fôlego de Deus não é você e nem eu, é o poder de trazer à vida algo que não tinha vida. Se Deus, por exemplo, soprasse o fôlego de vida em uma rocha, ela passaria a ter vida. Ele soprou nas narinas com essa intenção do boneco Adão, e ele então passa a ser uma alma. Essa é a fórmula da vida. Para que obtenha vida, pó da terra, fôlego de Deus. Quando se separa, que é exatamente isso que acontece na morte, você consegue ver o indivíduo dando o seu último suspiro, entregando Jesus na cruz do Calvário, está consumado, e ele expirou. O espírito volta a Deus e o pó volta à terra que o deu. Então, não existe conceito na Bíblia de que quando a pessoa morre, o indivíduo continua com consciência, continua pensando, continua racionalizando as coisas, sofrendo ou se alegrando. Mas você pode pensar assim, mas tudo bem, tudo isso que o senhor está falando é filosofia, não é Bíblia. Bom, então vamos para a Bíblia, para você entender na Bíblia os conceitos que eu apresentei aqui. Eclesiastes, esse é um livro importantíssimo para esse estudo. Aqui em Eclesiastes nós encontramos a palavra do Senhor no capítulo 9, falando coisas importantes sobre esse tema, 9 versos 5 e 6. Aqui, capítulo 9, versos 5 e 6, preste atenção, anote esse texto. Se você tem a sua Bíblia, sublinhe. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos, você e eu, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6, o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Os mortos não sabem coisa alguma. Você quer mais texto? Querido, a Bíblia ela é tão clara, muito mais clara do que alguns líderes religiosos querem fazer parecer a Bíblia. O indivíduo, quando morre, morre de verdade. O verso 5 começa dizendo: os vivos sabem que vão morrer. Você sabe disso, eu também. Mas os mortos não sabem de coisa alguma. Sabe o que eu fico pensando? Ora, Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos livrar do quê? Da morte, a nossa principal inimiga. Aí ele veio aqui a essa terra, morreu no meu e no seu lugar, sofreu tudo o que sofreu, por uma inimiga que não era tão inimiga assim, né? Porque quando a gente morre, a gente continua vivendo. Querido, por que você não quer morrer? Por que eu não quero morrer? Porque algo dentro de nós diz que a morte é real. A morte é verdadeira. A morte é a cessação completa da vida. É por isso que a gente não quer morrer. Ora, se eu sou uma boa pessoa, por que eu não quero morrer logo e ir para o céu? Quero ir para o céu. Não quero ficar aqui nessa terra, nesse buraco. Por que a gente luta tanto para não morrer? Por que a gente se protege tanto? Por que a gente vai tanto no médico? Por que a gente toma tanto remédio? Porque a gente quer viver.
Ora, mas se depois da morte eu tenho uma vida muito melhor, então por que todo mundo não está morrendo? Buscando a morte. Seria um objetivo. Opa, vamos parar de sofrer. O que a gente está fazendo aqui? Vamos morrer todo mundo. Agora, isso é loucura. Quando Jim Jones levou quase 1000 pessoas ao maior suicídio coletivo da história, o mundo se chocou. Ora, mas não é essa filosofia que a sua igreja ensina? Quando morre vai para o céu? Era isso que ele estava dizendo para eles. Nós vamos nos matar e vamos todos para o paraíso. E as pessoas acreditaram nessa mentira. Agora eu pergunto, não é essa falácia que o mundo acredita? O que a sua igreja ensina sobre isso? Você já perguntou para o seu líder religioso, pastor, padre, como que é isso? O que acontece com o homem quando morre? E veja se a resposta dele é bíblica. Verso 10 agora do mesmo capítulo, Eclesiastes 9, verso 10 diz assim: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que você tiver que fazer, trabalhar, estudar, faça bem feito. Por quê? Ainda o verso 10. Pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que você tem que fazer agora, em vida. Não adianta você ficar pensando assim, não, depois que eu morrer, será que eu vou conseguir? Não, não vai conseguir. Não vai. Quando a gente morre, morre de verdade. Por quê? O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Acabou a vida. Querido, você acha que Deus estava brincando com você e comigo? Você acha que Deus estava mentindo lá no Éden, quando ele disse, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não estava mentindo, muito menos brincando. A morte é uma realidade. Agora, interessante, né? Porque o primeiro que trouxe a ideia de que a morte não era tão real assim, foi o próprio demônio. Satanás, incorporado na primeira sessão espírita do mundo, ele fala com Eva, incorporado na serpente, dizendo, certamente não morrerás. Meu amigo, que absurdo é esse? Alguém está mentindo, Deus está dizendo, comeu, vai morrer. E o outro diz assim, se você comer, fica tranquilo que você não morre. Alguém estava mentindo. E aí então Eva acreditou no demônio e não em Deus. Você vai acreditar em quem? O mundo prega que você quando morre não morre. Você tem uma alma imortal, você morre e vai direto para o céu ou para o inferno, de acordo com as obras. Salvação meritória. O indivíduo precisa fazer algo para alcançar a salvação ou para não ir para o inferno, o que também é totalmente contrário à Bíblia e à graça de Cristo, que é oferecida gratuitamente a todos. Mas deixando isso de lado, eu e você precisamos definir o que cremos. Você vai acreditar em Deus e Deus diz, se você pecar, você vai morrer. É uma morte real. Você acha que quando Jesus, meu amigo, quando ele morreu, ele foi direto para o céu? Sim, ele é o modelo, né, máximo. Jesus morreu, foi para o céu? Você que é evangélico e gosta de ler a Bíblia, o que aconteceu? Jesus morreu, ficou aonde? Ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Esse período do sábado, onde estava Jesus? Ele estava na sepultura, amigo. Você quer prova bíblica disso? Abre então sua Bíblia em João 20, 17. Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 17. Veja Jesus falando. João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Aqui o conceito, se você pegar aqui o início do capítulo 20, é a ressurreição de Jesus. Ele aparece a Maria Madalena, ele aparece, e aí então elas querem tocá-lo. Ele diz assim, não me toques, em algumas versões, não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Ora, quando morre não vai para o céu? Como é que Jesus afirma que ele simplesmente, não, eu não fui ao Pai ainda? É porque quando morre, morre de verdade. Quando a gente vai para a sepultura, não existe obra, não existe conhecimento, não existe ação nenhuma. Os vivos, o que nós lemos em Eclesiastes 5, 9, 5? Os vivos sabem que vão morrer. E os mortos? Os mortos não sabem de nada. E convenhamos, amigos, seria um absurdo. Pensa comigo. O indivíduo morreu, foi para o céu, está lá no céu, ok? E aí ele tem seus familiares.
E aí ele vê a netinha que sofreu um acidente, quebrou a perna, ele vê a separação de um sobrinho dele, com muita dor, sofrimento. Agora você imagine, o céu seria céu para esse indivíduo, observando. O absurdo chega a tal ponto de que o folclore pessoal popular diz que o indivíduo ele morre, vai para o céu e depois ele volta para puxar o pé. O que é isso? O que é isso? Querido, nós precisamos levar esse assunto a sério, sabe por quê? Porque a questão aqui é vida e morte, bênção ou maldição, verdade ou mentira. Nós não podemos brincar de maneira nenhuma com algo assim. Eu queria que você acompanhasse comigo um outro texto da Bíblia, agora lá em Ezequiel, no Novo Testamento. Ezequiel no capítulo 18, verso 20. Eu quero dar base teológica a tudo que eu estou falando. Ezequiel 18, 20 diz assim, a primeira parte: a alma que pecar, essa morrerá. O que mais você quer? A alma que peca, morre. Você é pecador, então você vai morrer. Agora, eu sei que essa não é uma mensagem popular. Lógico, é muito mais, talvez assim, gostoso no momento de luto, no momento de dor, você simplesmente dizer assim, não, fica tranquilo, ele era uma boa pessoa, ele está lá junto ao Pai, ele está lá com os anjos, ele está no paraíso, fique tranquilo, ele está num lugar muito melhor. Pode aparentemente ser um consolo melhor, mas não existe consolo melhor na mentira. Nós cristãos deveríamos, sabe o que fazer? Eu vou falar aqui uma coisa para você. Nós cristãos, quase 40 mil denominações cristãs catalogadas, todos nós deveríamos fechar as portas das nossas igrejas. Nós deveríamos destruir as placas das igrejas, cancelar todas as denominações religiosas e voltarmos para a Bíblia. E aí então criarmos uma única denominação cristã. Pronto. Baseados unicamente na palavra de Deus. Porque sabe o que eu percebo? Que é assim, assim de igreja, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não ensina o que a Bíblia ensina. Você frequenta uma igreja dessas? Uma igreja que não segue o que a Bíblia diz? Ah, pastor, não, a minha igreja segue, mas ela não segue tudo. Mas um pouco ela segue. Aliás, muita coisa, pastor, ela segue. Eu digo para você, não serve. Querido, não existe uma mulher meio grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Ou a sua igreja pertence a Cristo ou não pertence a Cristo. Ela pode aparentar, ela pode falar, ela pode ter toda a aparência de piedade, mas se ela não segue a palavra do Senhor, então que igreja é essa? Ela não é uma igreja cristã, porque Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. O meu compromisso e o seu precisa ser com a Bíblia, e não com uma denominação. Eu e você precisamos voltar para a palavra do Senhor. Quando eu e você fizermos isso, nosso cristianismo será outro. A verdade é que nós nos afastamos tanto do que a Bíblia ensina, que estamos nos iludindo acreditando que estamos perto. Uma grande ilusão. Nós estamos brincando de religião. Cada um fazendo o que quer, achando que estamos agradando o Pai. Quando na verdade nós estamos trazendo tristeza ao coração de Deus. Jesus, querido, quando morreu, você lembra, né? Conhece a história? Ele morreu. O que ele fez? Ele ressuscitou. Foi isso que Jesus fez. Ele não continuou a viver, ele não apareceu como um fantasma, pelo contrário. Ele apareceu em carne e osso. Aliás, quando Tomé se aproxima dele, agora ele já tinha ido ao Pai, já tinha voltado, ele diz assim, pode tocar. Aqui, as feridas dos cravos estão aqui, pode tocar. Jesus ressuscitou. Ora, se a pessoa quando morre vai para o céu, então por que Jesus ressuscitou? Qual o sentido? Quando Jesus voltar a essa terra, e a gente vai estudar um pouco melhor, esse é o primeiro programa, vamos fazer 2 programas, 2 mensagens, para que esse assunto fique bastante claro na sua mente. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso.
Ora, se Jesus, quando voltar, vai ressuscitar as pessoas, ele vai ressuscitar quem? Se a pessoa morreu e vai para o céu. Outro absurdo teológico é você acreditar na teologia do medo. Eu tenho ouvido alguns pregadores, inclusive norte-americanos, fazendo pregações inteiras, apresentando essa teologia, a teologia do medo. Ah, você vai morrer e vai morrer eternamente. E você vai não apenas morrer eternamente, mas você vai sofrer eternamente. Você já imaginou um inferno eterno? O indivíduo queimando pelos séculos dos séculos? Preste atenção. O indivíduo ele passou a vida inteira entre acertos e erros, porque ninguém só acerta, ninguém só erra. O pior dos pecadores teve seus acertos, teve suas boas ações. O indivíduo, não importa quem seja, pecou 80 anos e morreu. E em função das suas decisões, em 80 anos, ele vai ter que queimar por toda a eternidade. Querido, a eternidade não tem fim. A eternidade inteira, um indivíduo ardendo. Meu amigo, um dia caminhando, eu, assim, andando na rua, não me apercebi, eu tive que passar no meio de motos, e eu passei e lasquei a perna num escapamento incandescente quase. Eu vi estrelas ao meio-dia, de dor. Agora eu pergunto para você, você já imaginou estar queimando o corpo inteiro a eternidade toda? Que loucura é essa? Isso é incompatível com Deus de amor. Eu e você precisamos entender que, infelizmente, mudaram a Bíblia, deturparam a Bíblia, ensinam o que a Bíblia não diz, e nós vamos acreditando. É por isso que precisamos voltar para a palavra do Senhor. É por isso que a gente estimula tanto você a estudar a Bíblia. É por isso que a gente oferece tanto estudo bíblico aqui. Nós encaminhamos dezenas de milhares de estudos bíblicos todos os meses, enviando gratuitamente. Por quê? Para que você conheça o que a Bíblia diz. Você entende o que eu quero dizer? Você não precisa vir para a minha igreja, não é isso. Você precisa voltar para a Bíblia, e a Bíblia vai te indicar onde você vai frequentar. É a Bíblia quem salva, é a Bíblia que é o esteio, é a única salvaguarda que eu e você temos. Como acreditar? Esse pastor aí do Está Escrito está dizendo que morre de verdade, não tem nada, o indivíduo fica descansando, fica esperando a volta de Jesus. O outro diz que quando morre vai para o céu. Quem está certo? Vai acreditar em quem? Em quem tem mais argumentos? Em quem é mais eloquente? Vai acreditar em quem? Em nenhum e nem outro. Você vai para a Bíblia. Agora, sempre que alguém falar qualquer coisa para você, eu tenho esse conceito. Opa, Bíblia. Mas por isso... Os argumentos, querido, eles podem ter uma lógica absurdamente boa, mas se não é bíblico, eu e você damos 2 passos para trás. Você entende o que eu quero dizer? Fica claro para você. A sua crença precisa estar baseada na Bíblia, e não em uma placa de igreja, não em um líder religioso, não num cabedal de argumentação filosófico, não é isso. Nós estamos falando de religião, de vida espiritual. É isso que estamos abordando e tratando aqui. Por isso, se você quer crer como a Bíblia ensina, se você quer seguir os ensinamentos de Jesus, então a partir de hoje, você acompanhou pela Bíblia que você não acredita mais que a pessoa morre e vai para o céu, ou morre e vai queimar eternamente. Deus jamais faria isso com qualquer pecador, pelo contrário, o fogo, embora seja real, embora sejamos destruídos, quando a Bíblia fala a respeito do fogo eterno, ela está falando das consequências eternas desse fogo. O fogo é literal, ele é real, ele descerá do céu, e quem enviará é o próprio Criador, e destruirá pecado e pecadores, e o pecado será destruído. Chegará um momento onde cessará a dor. Você já imaginou? Eu e você a eternidade inteira vivendo as delícias do paraíso, do céu, enquanto algum familiar queima eternamente. Querido, você não pode acreditar numa coisa dessa. Eu não consigo acreditar que você crê em algo assim. Teologia do medo, do pavor. Olha, se você não obedecer a Deus, você vai queimar eternamente. Que é isso? É verdade que haverão salvos e perdidos, pessoas que viverão eternamente, pessoas que estarão mortas para sempre. No entanto, queimar eternamente é algo completamente antibíblico e incompatível com o Deus de amor que eu e você conhecemos.
O último texto que eu gostaria de abordar agora está em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16. 1 Timóteo 6, no verso 16, nós lemos assim: aquele que tem, acompanhe comigo, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Aquele que tem ele só, somente ele tem imortalidade. Somente Deus é imortal, querido. Satanás quer que você descreia da Bíblia. Ele quer que a sua fé seja diferente daquilo que a Bíblia ensina. Ele quer te afastar da Bíblia, porque ele sabe que se você conhecer a Bíblia vai te libertar, porque é expressa a palavra de Deus. O que eu tenho aqui em minhas mãos não é um livro, é a Bíblia, amigo. O que eu tenho aqui nas minhas mãos é restauração para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos, é esperança de vida eterna. Esse livro, ele contém a salvação, mas ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Você pode discordar da Bíblia, mas não se esqueça que você está discordando de Deus. Deus sabe todas as coisas, amigo. Ele sabe exatamente o que acontece quando a pessoa morre. E ele declarou, ele não deixou isso oculto. Ele disse: a morte é um sono. Você está morto, suas obras estão paradas. Você não tem razão, não tem consciência, você está aguardando em descanso o retorno de Jesus. Quando Jesus voltar a essa terra, ele ressuscitará todos aqueles que morreram na fé em Jesus. Você quer aceitar o Senhor Jesus hoje? Querido, eu sei que foram muitas informações para você no programa de hoje. Eu sei que a sua cabeça está fervilhando, tentando usar outros argumentos, bíblicos ou não. Talvez você já tenha mudado de canal e voltado, talvez você esteja sofrendo, talvez você tenha desligado o DVD e voltado. Eu não sei o que você viveu nos momentos em que a palavra do Senhor estava sendo aberta. Mas a mensagem bíblica, querido, nunca foi fácil. Mas é o único caminho para a salvação, não há outro. Não é o melhor caminho, é o único caminho. Não há alternativa para você e para mim. Eu e você, um dia iremos descansar. Quando isso acontecer, fique em paz. Deus continuará cuidando dos seus. Deus continuará pertinho dos seus. Talvez você, nesse momento, tenha um pouco de medo. Medo das suas crenças, medo da sua denominação religiosa, medo do que você vai fazer, das mudanças que você precisa ter na sua vida. Medo. Talvez você tenha medo de ficar sem Jesus, sozinho. Mas eu e você precisamos entender que a mensagem da cruz é de esperança. É uma mensagem de paz, é uma mensagem onde eu e você podemos hoje aceitar o Senhor Jesus e falar: Senhor, por favor, me salve. Me salve dos meus enganos, me salve das minhas crenças. Me salve, Senhor, do meu egoísmo doutrinário, onde eu penso que eu estou certo e somente eu estou certo. É a hora de você abrir o coração a Jesus. É a hora de você, sem reservas, falar: Senhor, eu estou aqui, com medo, angustiado, triste, não sei exatamente o que fazer, e Jesus vai te recolher. E Ele vai falar assim: filho, eu amo você, eu entendo as tuas crenças, mas Ele diz a você: siga o que a minha palavra diz, porque é a verdade. Não importa o que é mais bonito acreditar ou não. O que importa é se verdadeiramente eu e você estamos seguindo a palavra do Senhor. A Vanessa irá cantar agora. Enquanto ela cantar, talvez seja o momento de você fechar os olhos, de você conversar com o seu Jesus, apresentar a Ele as suas dores, suas lágrimas, seus medos, e falar: Senhor, se esse ponto está errado na minha crença, talvez outros estejam, eu quero te servir, Pai. Por favor, não me deixe só.
me abrace, me mostre o caminho, me recolha em teu carinho. Eu tenho certeza que Jesus jamais irá te abandonar ou te afastar. Você é um filho a quem Ele muito ama. Por isso, enquanto a Vanessa cantar, tome a decisão de seguir a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que ela. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus. Saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa, é o braço aberto que nunca recusa, é o peito onde você vai se encontrar. Tudo que Satanás quer é enganar você. Ele quer deixar você sozinho, ele quer deixar você no engano. Jesus Cristo, falando a respeito dele, disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem conseguido roubar a verdade das pessoas. É por isso que o compromisso desse programa é apresentar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Porque a verdade, embora as pessoas não procurem a ela,
embora as pessoas não se importem muito com ela, ela precisa chegar até você porque ela é a única capaz de libertar, de libertar. Eu queria fazer um convite a você, amigo. E o convite é muito simples. Estude a Bíblia. Estude. Esse convite não é uma prerrogativa minha, é Jesus quem convida você. Jesus, ele se defendeu das tentações lá no deserto. Sabe o que fazendo? Citando textos do livro de Deuteronômio. Todas as respostas de Jesus para o diabo no deserto da tentação foi baseado unicamente na palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia declara: escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Se você ama as pessoas da sua família, da sua casa, os seus amigos, se você quer o bem deles, você precisa, estudar a palavra do Senhor. Por isso, entre em contato conosco. Nós preparamos um curso bíblico, doutrinário, onde você vai encontrar nesse estudo as verdades bíblicas. São apenas textos bíblicos para você interpretar, para que não haja ninguém intermediando. Você estuda e você chega às suas conclusões. novotempo.com/está escrito. Esse é o nosso blog na internet. Logo quando você entra no blog, tem ali para você se cadastrar e pedir o seu estudo bíblico gratuitamente. O cadastro é simples, você recebe no conforto da sua casa, é muito fácil. Você não gasta 3 minutos para preencher esse cadastro e você vai receber no conforto do seu lar para que você estude a palavra do Senhor. Você consegue fazer isso? Consegue entrar num blog? Consegue, né? Pede ajuda para alguém se não conseguir. Mas se cadastre e receba um presente para você estudar a Bíblia por você. Colocamos em formato de áudio, na voz do Cid Moreira, para que você tenha tranquilidade e oportunidade maior de estudar a palavra do Senhor. Então, querido, nesse momento nós vamos orar para que você estude a Bíblia e para que você siga os ensinamentos dela. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra, embora em alguns momentos nos machuque, ela também nos liberta, ela nos cura. Nos ajude, Senhor, a estudarmos a Tua palavra e nos ajude também, Senhor, a crermos nela de todo o coração e de toda a alma. Permaneça conosco, dê-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.